Olá e bem-vindos a todos. Devido à falta de jeito ou simplesmente à falta de atenção, a televisão às vezes captura momentos engraçados que acontecem ao vivo. Imagine um jornalista destruindo uma torre construída com mais de 12 mil peças, ou uma profissional de saúde alertando as pessoas para não tocarem o rosto enquanto coloca o dedo na boca. Algo realmente incomum, para dizer o mínimo. Se você deseja descobrir essas sequências de vídeo e muito mais, então sinta-se confortável, porque hoje vamos mostrar 12 cenas incríveis que aconteceram ao vivo. Durante a feira de Desert Vista High School, um jornalista chamado Corey McCloskey viajou para Phoenix, Arizona, para cobrir este evento excepcional, exceto que este repórter da Fox News pode ter sido levado pela sua alegria. De fato, enquanto estava no Fox 10, Corey, visivelmente em ótima forma, decidiu entrar em contato com alguns músicos para tornar o som dos instrumentos mais audível para os telespectadores. No entanto, em seu impulso de generosidade, o jornalista abordou um sousafone, uma espécie de grande tuba, e foi lá que ele acidentalmente largou o microfone no pavilhão. O músico, incapaz de conter o riso diante dessa situação sem precedentes, ajudou o jornalista a recuperar o microfone de dentro do instrumento. Mas Corey, que entrou em pânico, se viu no chão tentando tirar o microfone do lugar. Escusado será dizer que a cena foi muito divertida para os apresentadores. Jenny Stromstedt é provavelmente a pior cozinheira do mundo. Essa apresentadora sueca se enganou durante o programa de culinária matinal da TV4, Nyhetsmorgon. Jenny realmente queria mostrar aos espectadores como fazer dedos de queijo, bem como bolachas de farinha de pipoca cobertas de queijo. Mas a jovem teve dificuldade em fazer isso sozinha. A razão? Bem, enquanto tentava assar os biscoitos, a apresentadora, que era particularmente desajeitada, as derramou repetidamente sobre a mesa da bandeja de vidro. E isso não é tudo. Quando Jenny teve a má ideia de jogá-los na panela, ela acabou derramando quase todos os biscoitos na mesa, causando um pequeno incêndio em seu balcão. Diante dessa situação muito embaraçosa, a jovem, divertida e preocupada, apressou-se a apagar o fogo com sua espátula, sob o riso do co-anfitrião. Felizmente, o fogo se apagou rapidamente, sem causar muitos danos. Em Palmetto, Flórida, Linda Carson, repórter da ABC7, teve uma péssima experiência com umas cabras. Depois de viajar para o condado de Manatee, o repórter apresentou sua história enquanto acariciava duas cabras. Por enquanto, tudo bem. No entanto, um desses animais não parecia muito à vontade com a presença de Linda. Foi assim que este animal a atacou repentinamente, fazendo-a cair com força no chão, no momento em que dizia como as cabras podem ser amigáveis. Surpresa, Linda não pôde deixar de gritar de angústia, antes de se levantar e rir alto. Mas esse não foi o fim de sua surpresa. Assim que assegurou aos telespectadores que estava bem, a mesma cabra tentou atacá-la novamente. Linda Carson entendeu naquele dia que ela deveria ficar longe de cabras. A pandemia de coronavírus que estamos enfrentando hoje nos levou a mudar nossos hábitos de um dia para o outro. Por exemplo, hoje o uso de máscaras é obrigatório. No entanto, nem sempre é fácil se adaptar a elas, e não é Ryan Blaney quem fingirá o contrário. Depois de uma corrida organizada pela NASCAR Cup Series em 28 de maio de 2020, este motorista de Stock Car americano teve um erro, para dizer o mínimo. Durante uma entrevista à Fox Sports, Ryan queria tomar um gole de água enquanto usava sua máscara. Esse erro divertiu bastante o piloto. Após essa situação divertida, a NASCAR postou um vídeo de Ryan no Twitter. Curiosamente, poucas horas depois, Ryan confessou na rede social que tudo era intencional, já que ele só queria fazer uma piada para o público. Não há dúvida de que esse segmento foi realmente divertido. Agora, aqui está o jornalista mais constrangedor de todos os tempos. Em uma entrevista ao vivo, o jornalista apresentou um jovem chamado Brian Burney na televisão. Burney conseguiu construir uma impressionante réplica da torre inclinada, na qual foram necessárias pelo menos 12 mil peças para concluir, e um total de 2 longas semanas de trabalho. Brian, que estava muito orgulhoso de sua conquista, chegou a revelar que o Guinness World Records viria para avaliar essa magnífica estrutura. Após a entrevista, o jornalista teve que se mover atrás da obra-prima para atender uma chamada, enquanto arrastava com ele o microfone que estava conectado a um cabo, o que teve sérias consequências. Sim, infelizmente, a torre foi completamente demolida. Brian, furioso e chocado, viu seu sonho quebrado. Quanto ao jornalista, só podemos imaginar sua vergonha. Em novembro de 2019,
Elon Musk revelou ao público em geral sua futura caminhonete Tesla 100% elétrica, mas o programa mudou completamente quando o empresário quis elogiar a força de seu Cybertruck. De fato, um de seus funcionários jogou uma bola de aço em uma das janelas do veículo para demonstrar que era inquebrável, exceto que quebrou. Diante dessa situação inesperada, Elon Musk brincou dizendo que o golpe pode ter sido muito forte. Assim, seu colaborador fez uma segunda tentativa e, mais uma vez, a janela foi quebrada. O apresentador foi forçado a continuar seu show com as janelas danificadas e, acima de tudo, com uma boa dose de vergonha. Sem surpresa, este vídeo vasculhou as mídias sociais, provocando a hilaridade da maioria dos usuários da internet. Antes de continuar com este vídeo, esta é a questão do dia. Em que ano o carro Ford T foi fabricado pela primeira vez? Foi em opção A, 1908, opção B, 1918, opção C, 1928. Escreva a resposta correta nos comentários e veremos no final do vídeo se você estava certo. No tempo do coronavírus, os maus hábitos às vezes são difíceis de perder. A doutora Sarah Cody, diretora de saúde pública do Condado de Santa Clara, Califórnia, demonstrou isso. De fato, em 28 de fevereiro de 2020, em uma entrevista coletiva, essa funcionária da saúde deu bons conselhos à população para não continuar espalhando a doença. Portanto, ela convidou todos a parar de tocar em seu rosto, porque a boca, o nariz e os olhos são possíveis entradas para o vírus. Só que, ao mesmo tempo, Sarah Cody levou o dedo à boca 2 vezes para virar a página do seu discurso. Longe de dar um bom exemplo, essa líder mostrou-se visivelmente incapaz de seguir seus próprios conselhos. Muito rapidamente, este vídeo foi inevitavelmente visto milhões de vezes pelos usuários da internet. Em um pequeno vídeo que dura apenas 10 segundos, podemos ver o ministro da Educação Nacional, Jean-Michel Blanquer, ao vivo no canal BFM TV. Ao ser entrevistado ao vivo sobre a reabertura de escolas francesas após o isolamento, o ministro viu de repente o telefone escorregar das mãos e mostrou-se sentado no vaso sanitário. Esta é, sem dúvida, uma postura muito pouco lisonjeira. No entanto, este vídeo é falso. Os autores dessa montagem são os membros do coletivo Bordeaux-Rotu, que obviamente não hesitaram em postar este vídeo falso nas mídias sociais. Desde então, ele se espalhou rapidamente pela web, a ponto de fazer com que vários usuários da internet realmente acreditem nisso. No entanto, se parece tão realista, é por uma razão. Os membros do grupo, especializados em truques digitais, criaram essa montagem com base em uma autêntica entrevista com o ministro, realizada remotamente em 4 de maio de 2020. É improvável que Monica Benavente se lembre perfeitamente da partida de futebol entre Valência e Arsenal. E por uma boa razão. A jornalista espanhola do canal de televisão Gol transmitiu seus comentários ao vivo pela televisão, durante o aquecimento de ambas as equipes na semifinal. Mas, de repente, a jovem foi nocauteada após receber uma bola de futebol na cabeça. Monica Benavente, sem dúvida, foi atingida pela bola. Vítima de uma bola perdida e, surpreendida pelo golpe, a jornalista conseguiu se recuperar da surpresa desagradável. De fato, ela indicou no Twitter que, no final, estava bem graças a uma pequena pílula que havia tomado. Parece que esta jornalista estava simplesmente no lugar errado, na hora errada. Em 2016, a jornalista Kate Garraway passou por uma situação embaraçosa, para dizer o mínimo. O motivo foi que, durante o programa Good Morning Britain, na ITV, o co-apresentador Ben Shepherd queria fazer uma brincadeira com ela, que ele decidiu realizar antes de tentar jogá-la na água fria, sob o olhar divertido das pessoas ao seu redor. Uma situação que, à primeira vista, foi muito engraçada, mas que, no final, acabou sendo muito embaraçosa para o jornalista. E isso não é ruim. Bem, sem saber, ele mostrou ao mundo a lingerie de Kate quando ela a usava. Muito rapidamente, o vídeo se tornou viral. E como se isso não bastasse, um ano depois, a jornalista teve que se lembrar daquele episódio incomum novamente, quando perguntada qual era sua publicação de maior sucesso. Sempre um pouco envergonhada, ela tentou evitar o assunto, mas Ben estava lá para lembrar os fatos com diversão. No final, até Kate acabou rindo disso. Vanessa Huppencotton, jornalista mexicana, conseguiu atrair a atenção do mundo, mas não temos certeza se seus comentários são a causa disso. A jovem, que roubou o show das maiores estrelas do futebol, é tão atraente que cativou a multidão. Muito atenta à sua imagem, Vanessa, de 35 anos e uma ex-Miss México, geralmente se veste nos campos de futebol com um vestido justo e salto alto, o que preocupa a maioria dos internautas. No entanto, se Vanessa é sem dúvida uma beleza rara, ela também é muito talentosa. Fluente em 3 idiomas diferentes, a jovem brilha tanto graças à sua carreira como jornalista. Agora é a sua vez de nos dizer nos comentários qual dessas sequências de vídeo o surpreendeu mais. Além disso, o carro Ford T
Foi fabricado em 1908 por Henry Ford. É geralmente considerado o primeiro carro acessível para o maior número de pessoas. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta correta.